As gárgulas são estátuas assustadoras que foram feitas ao longo dos séculos e que hoje podem ser encontradas no mundo todo. Porém, muitas das lendas que rodeiam esses incríveis seres de pedra são reais. Por isso, hoje, no Mundo Desconhecido, mostraremos todo o mistério por trás das gárgulas. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Na Idade Média, o estilo gótico contribuiu para que as gárgulas fossem vistas como figuras horripilantes e monstruosas, e muitas vezes com formas humanas. Segundo crenças antigas, as estátuas eram colocadas nas catedrais medievais para simbolizar a insônia dos demônios, passando a mensagem que eles estavam sempre de olho, pois assim as pessoas ficariam mais atentas, mesmo pisando em solo sagrado. Mas há algumas controvérsias. Outras teorias afirmam que as gárgulas, na verdade, eram usadas para afastarem seres malignos e agiam mais como uma espécie de guardiãs das igrejas. Independente de qual seja a real função religiosa das gárgulas, elas costumavam servir mesmo como desaguadouros, ou seja, disfarces para os canos que escoavam a água da chuva. Em países como Alemanha e Holanda, elas são chamadas de vomitador de água. Mas nem sempre foi assim, pois com a popularização das estátuas, elas começaram a serem usadas também como decoração. A palavra gárgula vem do latim gargoyle, que significa gargalo ou garganta em português. A expressão surgiu a partir do gorgolejar, que a água fazia dentro dos canos. Ao contrário do que muitos pensam, as esculturas não possuem apenas formas de animais e de monstros mitológicos. Essa ideia surgiu com a arquitetura gótica no ano de 1050, no norte da França, e se espalhou pelo resto do mundo até o ano de 1100. Em alguns lugares do mundo, como a Catedral de Colônia, que fica na Alemanha, ou na Torre da Paz em Parliament Hill, no Canadá, por exemplo, há gárgulas com formas humanas comuns. Elas eram feitas inicialmente de madeira ou cerâmica, mas depois de toda a popularização, passaram a ser produzidas de pedra e também de mármore. Dizia-se que à noite essas esculturas ganhavam vida, e as lendas descrevem a pele dessas criaturas como sendo arroxeadas e escamosas, e em outras situações apenas rochosas. Mas em nenhum relato fica realmente claro do porquê elas sairiam por aí. Porém, pesquisadores de história antiga acreditam que o propósito disto, na verdade, seja muito simples: vigiar os fiéis da Igreja Católica, pois eram extremamente temerosos. Existem apenas dois tipos de gárgulas da Era Gótica: as que são representações de profundos elementos enraizados na natureza humana. Isso inclui medos do subconsciente, e as que são apenas tentativas de definir e incorporar os males gerenciáveis do mundo. As gárgulas da Catedral de Notre-Dame, que ficam em Paris, na França, são um ótimo exemplo para os dois tipos. Quando ouvimos falar em gárgulas, imaginamos que elas tenham surgido na Idade Média. Porém, vários exemplares foram encontrados em civilizações antigas, como no Egito, onde eram usadas para lavar seus vasos sagrados, e nos templos gregos serviam como escoadouros. Segundo a lenda, o uso das gárgulas começou depois que São Romanos, ou São Romão, como é mais conhecido, matou o Gárgula, que era um monstro tão assustador que mantinha afastado até mesmo os espíritos mais malignos. Sabendo disso, ele pendurou a cabeça do enorme animal escamoso, que chamou de dragão, no alto de uma catedral. Assim, todos passaram a se sentir mais seguros e começaram a fazer imagens semelhantes para serem colocadas em outras catedrais. Mas as gárgulas não estão somente nas igrejas e catedrais. O movimento de restauração gótica nos Estados Unidos encorajou muita gente, e agora elas também podem ser encontradas em várias universidades, entre elas a Universidade de Princeton, Universidade de Chicago e até mesmo na Universidade de Duke. Existem centenas de gárgulas não só pela Europa, mas também pelo mundo. Porém, há aquelas que se destacam mais, como essa escultura de um alienígena que fica na Abadia de Paisley, no Reino Unido, por exemplo.
Ela causou muita polêmica, pois a construção da Igreja Basílica data do século XIII. Porém, foi reformada em meados dos anos 90, e algum restaurador resolveu assemelhá-la à criatura protagonista da franquia Alien do ano de 1989, que representa um monstro vindo de outro planeta. Quando questionado, o reverendo Alan Burrs se defendeu, afirmando que só tomou conhecimento da escultura de pedra depois que a imagem saiu em vários sites diferentes pelo mundo todo. Apesar de serem muito confundidas, as gárgulas não são iguais às quimeras. Essas remontam pelo menos à antiguidade clássica e remetem muitas vezes deuses ou semideuses, sendo eles seres híbridos, ou seja, uma combinação de dois ou mais seres. Na maioria dos casos, as pessoas associavam poderes sobre-humanos a essas imagens por representarem divindades ou heróis místicos superiores aos humanos. Embora todas as quimeras sejam bastante parecidas, vários povos distantes uns dos outros as adotaram, e quase sempre como protetoras guardiãs de artefatos e de lugares sagrados. Até os dias de hoje, pesquisadores do mundo todo tentam compreender como essas representações podem ser tão idênticas, mesmo entre civilizações antigas tão distantes, se diferenciando apenas por pequenos detalhes regionais. Tanto as quimeras quanto as gárgulas levam a fama de terem figuras monstruosas, muitas vezes sendo representações de demônios e, em outros casos, com imagens no mínimo grotescas. Durante o Romantismo, as esculturas passaram a ser exibidas também dentro dos edifícios. Só então passaram a serem classificadas como figuras antropomórficas de respeito. Porém, com o tempo deixou esse título, pois se tornaram mais caricaturais e menos religiosas. Isso causou muita revolta entre os conservacionistas da era gótica. Muitos estudiosos acham que é pouco provável que se consiga extrair muitos ensinamentos com significados religiosos de muitas das figuras do final do período gótico, principalmente as consideradas teatrais, que são as gárgulas que foram produzidas fazendo expressões estranhas, com posturas corporais não tão comuns no dia a dia de uma pessoa. Essas obras foram feitas como uma forma de crítica social para os costumes da época, e o que um dia foi motivo de chacota, hoje é considerado uma das mais puras formas de arte. Uma peculiaridade que vem intrigando o mundo sobre as gárgulas e as quimeras é o motivo pelo qual elas eram colocadas em pontos tão altos e quase inacessíveis muitas vezes, sendo que todas são muito ricas em detalhes. Sendo assim, por que não as deixar próximas das pessoas para que pudessem apreciar detalhes e obras tão incríveis? Bem, segundo especialistas nesse assunto, isso acontecia porque as igrejas queriam que esses elementos ficassem o mais próximo possível do céu, para que Deus as visse e percebesse o quão perfeito estava feito o trabalho. As gárgulas são esculturas que datam de séculos atrás, e que mesmo assim, nos dias de hoje, capturam e inspiram a sociedade do homem moderno acerca destas tão curiosas figuras. Mesmo que tenham perdido parte da sua carga simbólica que um dia já tiveram, ainda mantêm seu fascínio e respeito. Por isso, é possível encontrar várias dessas obras nos edifícios mais modernos já construídos pelo mundo, onde foram aplicadas como ornamento, para que pudessem ser apreciadas por quem quer que passe por elas. Para muitos, ainda há muitos mistérios a serem decifrados sobre as gárgulas. E você, já viu alguma destas esculturas? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até a próxima.